Domingo 13 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse domingo de Ramos, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltá-lo. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez da multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-lo atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam:
Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho encontramos a narrativa da paixão segundo Lucas. Todos os evangelistas dedicam um espaço muito amplo para a narrativa da paixão e morte de Jesus. Cada evangelista, porém, apresenta alguns episódios, alguns pormenores, alguns tópicos exclusivos de cada um. São Lucas, no seu evangelho, não perde nenhuma oportunidade para destacar a bondade e a misericórdia de Jesus. Também na narrativa da paixão, ele procura ressaltar a bondade e a misericórdia de Jesus. Jesus está vivendo os momentos cruciais da sua missão. Seria normal que, nesta hora tão difícil, se ocupasse somente de suas próprias dificuldades e sofrimentos, mas ele continua prestando atenção e sendo compassivo com os outros sofrimentos. 3 situações revelam a bondade e a misericórdia de Jesus. No momento da prisão, um dos discípulos fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Imediatamente Jesus cura a orelha daquele homem. Jesus está sendo agredido, mas nem por isso deseja que outros sejam agredidos. Com isso, Jesus nos ensina que o discípulo não só não pode agredir ninguém, mas tem de estar disposto a curar as feridas provocadas pelos outros. No caminho do Calvário, Jesus se preocupa com o futuro das mulheres que estão ali chorando a sua morte. Elas não são responsáveis por aquilo que está acontecendo. Choram pelo pecado cometido por outros. O mesmo acontece hoje. Quantas mulheres, mães e esposas, que choram por causa das consequências da violência nos filhos ou maridos. Para elas também, Jesus tem uma palavra de consolo. No Calvário crucificado, Jesus se comove com a solidariedade, embora precária, manifestada pelo ladrão crucificado ao seu lado, e diz a ele aquilo que todos nós e todos os santos gostaríamos de ouvir em nossa hora final: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No começo do Evangelho de São Lucas, Jesus aparece no meio dos pastores, os últimos, os desprezados, os impuros de Israel. Em seguida, Jesus passa a vida pública cercado pelos publicanos, pelos pecadores, pelas prostitutas. E no fim, com quem morre? Com os santos? Não. Também no fim era de se esperar. Ele se encontra no meio de quem ele mais amou, os pecadores. Na cruz está no meio de 2 infelizes que fizeram tudo errado na vida. Ele veio de Deus, cumpriu a sua peregrinação nessa terra e agora volta para o Pai, mas não volta sozinho. Volta acompanhado por alguém que representa todos nós, um pecador recuperado pelo seu amor. Essas atitudes de Jesus em relação ao próximo, nesse momento onde ele tinha todas as razões para estar centrado em si mesmo, são um convite para uma abertura e uma solicitude maior em relação às pessoas que nos cercam, suas necessidades e seus sofrimentos. Ele nos convida a achar espaço para o próximo no meio dos pequenos e grandes problemas com que temos de lidar no nosso dia a dia. Aproveitemos essa Semana Santa
para contemplar o mistério da paixão do Senhor e aprender dela as grandes lições para a nossa vida. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou nesse encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.